Então, hoje, vamos dar uma olhadinha aqui em atributos, né? Como é que a gente trabalha com atributos aqui dentro do OpenDetect. Para começar, inicialmente, a gente vai em cima desse Azinho aqui, onde vai estar escrito em editar atributos. E abrindo aqui, a gente vai ter a opção 2D e 3D. A gente está dentro do 3D, né? A gente está dentro do cubo sísmico. Então, vamos abrir, né? Dentro daquele mesmo projeto que a gente estava trabalhando ontem. Então, abriu a janela, estou dando o comando aqui para abrir ela. E aqui do lado, nós vamos ter uma série de atributos que a gente pode trabalhar, né, dentro de uma organização mais generalista. E aqui do lado, os tipos de atributos, né? Inicialmente, vamos aplicar esse atributo aqui, similarity, né, similaridade. E aqui embaixo a gente vai selecionar qual dado que a gente está trabalhando. Como é um dado único, é só um cubo sísmico que a gente está utilizando aqui nessa aula, então eu já coloco automaticamente. Aqui em TimeGate, qual que é a janela que nós estamos utilizando nesse projeto, né, para montar esse atributo. A gente pode colocar uma janela menor. Aqui é um ponto bastante interessante, que se a gente aumenta muito esse número, igual aqui estava antes, estava 21, né, de menos 21 a 21, quanto maior esse número, mais detalhes a gente vai perdendo dentro desse atributo, né? Vamos deixar inicialmente 21. E aqui a gente vai montando, a gente vai colocando algumas variáveis dentro desse atributo, né? Diferente do Petrel, onde a gente coloca uma... A gente só seleciona o atributo e já roda automaticamente, né? Aqui no OpenDetect a gente precisa dar umas informações de entrada, né? Para rodar esse algoritmo. Então isso aqui a gente vai refinando ao longo do trabalho para ver como é que fica melhor conforme o resultado que a gente quer, né? Então, tendo feito, tendo iniciado, dado essas informações aqui para montar o atributo, a gente vai dar um nome, né? Qual que é o nome desse cara que a gente está montando? Ô Vinícius, eu não peguei onde é que tu abriu essa janela. Você está vendo aqui do lado aqui, o Azinho? Aham. É só clicar e aí vai abrir 2D e 3D. Aí você clica no 3D. Vou fazer isso aqui de novo. Fechou. Aqui o Azinho, adicionar atributos, 3D, e aí já vai abrir a janela, né? Seleciona um atributo aqui de similaridade. Não precisa fazer nenhuma alteração aqui. Vamos deixar da forma que está aqui inicialmente, né? O meu ele tá menos 28 e 28. Eu deixo assim? Pode deixar assim que daqui a pouco a gente vai mudar isso aí, né? A gente pode fazer algumas alterações depois de ter montado esse atributo. Beleza. Vou apagar esse cosseno da fase aqui. Similarity. Similar. Então, coloca o nome, adicionar como novo e fecha. Então, tendo fechado, né? Vou fechar, deixa eu excluir isso aqui que eu estava fazendo antes. Vocês vão criar como se fosse uma pasta, né? Aí vocês vão dar um nome aqui, salvar atributo como. Vou colocar aqui aula. Então, ok. Beleza, tendo feito isso, qual que é o nosso próximo passo agora? O que que a gente vai fazer? Como eu estou aqui na janela da Crossline, vamos clicar com o botão direito aqui em cima. Vamos clicar com o botão direito aqui em cima, né? Vamos selecionar atributos, similarity, e aí a gente está rodando o atributo aqui dentro.
Display. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Mas pode fazer aqui em cima da seção mesmo, sabe? Beleza. Vamos aqui em cima, 47, do número que eu tô, né? Vamos aplicar o atributo agora. Esse atributo aqui eu gosto dele bastante para ver estrutural, sabe? Ele consegue ressaltar bem as falhas que nós temos aqui na nossa seção. Vou apagar esse cara aqui. Beleza. Show. Posso fazer isso aqui para inline também, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente chegar aqui em cima do atributo que a gente criou, e vamos aqui clicar com o botão direito e mudar a transparência, a gente vai mudando essa transparência aqui em cima, né? Essa falha aqui, quando eu aplico o atributo, já dá para ver bem a extensão dela. Aquele time gate que a gente tinha usado, né? Para esse atributo, a gente pode mudar ele depois de ter montado. Então a gente seleciona esse atributo aqui. Vocês vão ver essa janelinha. Evaluate Attribute. Vou só. Vamos aqui em Evaluate Attribute, clica em cima dela. Mas antes vamos só puxar a janelinha aqui para baixo, né? Para conseguir ver como é que vai ficar essas alterações. Aqui inicial, valor inicial a gente pode mudar, né? Vou colocar de -4 a 4, colocar um valor menor. Vou colocar aqui -7. De -7 a 7. Ah, antes de tudo, vamos mudar essa paleta de cor aqui. Alguém falou alguma coisa? Vou ver. Boa tarde. Então, eu mudei a paleta de cor, né? Eu coloquei a paleta de similaridade aqui. Mas vamos mudar alguma coisinha aqui. Então, coloca lá em Evaluate, Attribute, aquela janelinha verde aqui embaixo. Vamos colocar um número menor aqui. De -7 a 7. Vamos deixar o incremento da forma que está. E vamos pedir para calcular. Vamos ver como é que fica agora. Se a gente voltar em -21, 21 para calcular incremento, esse incremento vai estar aqui dentro da janelinha aqui embaixo. Viu que como eu aumentei muito esse número, eu perdi qualidade, né? Então, colocar um número menor aqui dentro, a gente vai conseguir ver mais coisas. Vamos colocar de -5 a 5 aqui. Vamos colocar um step de 1. Step de 3, vamos pedir para calcular novamente. Aqui já ficou melhor. À medida que eu vou, o time gate aqui vai mudando, né? Então, com uma janela menor, eu consigo ver mais coisas. Vou ter um resultado mais
digamos assim, mais limpo, né? Aqui já fica uma coisa melhor, né? Todo mundo conseguiu chegar nesse processo aqui? Eu perdi como que você abriu essa janela de modificar aí. Eu, eu fui lá em editar atributos, né? Uhum. 3D. Eu clico aqui em cima do atributo que eu acabei de criar. E vou aqui, Evaluate Ah, Attribute. beleza. Obrigada. Aí, a partir disso, eu vou fazendo essas modificações. Vou fazer isso aqui para inline também. Dois, 5 a 5. Vou mandar calcular. Esse atributo aqui eu gosto dele particularmente para ver falha, né? Consegue ver bem a estrutural dele com esse cara aqui. Essa falha aqui bem ressaltada, né? Sempre que a gente der um pulo aqui nesse step, ele vai demorar um pouquinho, né? Dependendo. Às vezes ele dá essa travadinha aqui. Qualquer coisa, se travar de novo, aplica outra vez. Aí, beleza. De vez em quando tem esses bugzinhos aqui. Então dá para ver melhor um pouquinho os canal aqui também. Eu tenho um cuidado com esse atributo aqui que eu gosto bastante dele, né? Tem outros atributos também que a gente pode utilizar para ver melhor os horizontes ressaltados, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Energy. Clica aqui, deixa em All, todos, né? Vamos procurar esse atributo aqui, Energy. Vamos adicionar ele. Vamos colocar uma janela menor, né? Tipo, vamos ver inicialmente essa janela 21 aqui. Vamos dar um nome para esse atributo Energy, adicionar como novo. Eu vou desativar esse atributo aqui. Bom, aqui dentro da crossline, vamos clicar com o botão direito, vamos adicionar e vamos colocar esse atributo aqui. Essa paleta de cor eu não gosto muito para esse atributo. Vamos procurar aqui a paleta Energy para ele. Vocês podem mudar essa paleta de cor também, né? Dá um duplo clique aqui. E aqui dentro desse espectro aqui, vocês podem mudar alguma coisa. Continue. Eu posso jogar lá em cima. Aí vai depender do que vocês querem ver, né? Na medida que a gente vai mudando algumas coisas, vai ressaltando lá embaixo. Como é que tu abriu essa mesa de cores aí? Dá um duplo clique aqui dentro da paleta. Ah, tá. Acho que aqui fica bom. Continue. Vamos lá em Edit, né? Vamos editar esse atributo. Puxar a paletinha
aqui para baixo. Vamos lá de menos 3 a 3. Vamos pedir para calcular aqui. Se eu vou aumentando o time gate aqui, eu vou deixando, vou perdendo muito detalhe, né? O interessante desse atributo aqui, o Energy, é que ele funciona de certa forma parecido com o RMS. O RMS que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente pode mudar a transparência também, né? Alguém sabe como é que o RMS ele trabalha? Esses atributos aqui, vou montar o RMS aqui, a gente fala um pouquinho sobre ele. O RMS não é bem um atributo, é mais uma estatística de traço. Ele, de certa forma, ele é a fórmula dele, né? É bem parecido com o Energy. Então, vamos deixar aqui em todos. Vamos em volume, estatística, né? Estatística do volume. A gente já pode deixar um time gate menor aqui, né? Vamos deixar uma janela menor. Vamos deixar cilíndrico. Aqui no output estatística, né? Na saída, vamos deixar aqui RMS. O RMS amplitude, ele é a raiz quadrática da média quadrática, né? Da média quadrada. Então, tudo que vai estar aqui, ele vai estar elevando ao quadrado. Então, o que que acontece se eu tiver o número negativo e elevar ele ao quadrado? Ele vai ficar positivo ou negativo? Positivo. Ele vai ficar positivo, né? Então, se a gente olhar aqui em cima da tabela de cor, a gente não tem valores negativos aqui, né? Vai de menos 0,20 até 1421, né? E assim por diante. Então, todos os valores negativos que a gente tinha lá na nossa sessão inicial, eles vão ficar positivos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui perto do fundo do mar, né? Que nós temos o refletor do fundo do mar e aqui um refletor de amplitude negativa aqui embaixo, no nosso dado inicial. Então aqui eu coloquei a transparência, tirei totalmente ele, né? Então esse refletor negativo aqui, ele ficou positivo aqui no atributo, né? Então o RMS ele tem essa propriedade de pegar tudo e levar ao quadrado. E como o número, uma amplitude é altamente positiva no dado inicial, vai ficar um número ainda maior, né? E tanto isso para amplitude negativa também. Se ela for altamente negativa, ela vai ficar altamente positiva também quando a gente aplica esse atributo. Então a gente consegue ver bastante coisa ressaltada, né? Tanto nele como no Energy também. Eles têm uma equação bem semelhante, que a gente já consegue ver bem aqui aqueles canaizinhos aqui. Um atributo que eu gosto de ver estratigrafia, eu acho bastante interessante utilizar esse atributo, o Energy também.
Vamos ver o que acontece se a gente tentar mudar alguma coisa na paleta dele. Então, tanto o Energy com o RMS, eu gosto bastante dele para ver, ressaltar melhor os horizontes que a gente está trabalhando. Tem outros atributos também, né? Que a gente pode criar para ver estratigrafia, para ver, ressaltar melhor os horizontes. Vamos aqui em atributos mais complexos aqui. Vamos aqui em instantâneos. Vamos aqui. Vamos dar um nome para esse cara aqui, fase instantânea. Fase instantâneos. Esses atributos aqui, você nem tem muita. Você nem tem alterações para fazer, né? Vamos dar um close aqui. Agora vamos aqui. Vamos desativar os outros atributos, né? O Energy, o RMS. Vamos ver como é que fica o fase instantânea. Eu vou ser sincero com vocês que esse atributo aqui me dá um pouco de dor de cabeça. Dor de cabeça, eu digo de olhar para ele, sabe? É igual ver lâmina de rocha. É um negócio que me deixa meio desconfortável de ficar olhando. Aqui dá para ver que esse conjunto de canais aqui a gente consegue pegar eles bem, né? A gente pode mudar a paleta de cor. Mythology. Aqui já ficou melhor. Esse atributo aqui, esse atributo não. Esse horizonte aqui dentro desse atributo, ele fica bem ressaltado, né? Complexo de canais aqui também. Vamos mudar a transparência dele, vamos ver o que a gente consegue. Tem alguns horizontes aqui embaixo que eles ficam mais apagados quando a gente aplica esse atributo. Os outros horizontes aqui em cima a gente já consegue ver um pouco melhor, né? Esse horizonte aqui. Vamos lá em 3D de novo. Vamos ver outro atributo que a gente pode criar aqui em cima. Vamos lá em All. Instantâneos. Cosseno da fase. Cosine Phase. Vou adicionar como novo. Vamos lá. Esse atributo aqui, o cosseno da fase, ele funciona muito bem na paleta preto e branco. Vamos ver como é que fica de gray. Cadê? Não, gostei mais da paleta de similaridade aqui também, né? Ô Vinícius, Oi?
tu acha melhor fazer a delimitação das camadas, né, dos horizontes, depois de aplicar esses filtros? Porque eu observo que esses filtros, né, esses atributos, porque eu observo que a gente consegue ver muito mais detalhes, né, muito mais unidades do que igual estávamos trabalhando ontem, né? Eu gosto de fazer concomitante, sabe? Só que aqui, como é uma aula, eu acho melhor assim separar por tema, sabe? Mas eu gosto de, normalmente, quando eu vou trabalhar, eu já vou interpretando e já vou colocando os atributos em cima. É isso que eu percebi mesmo, que parece que a gente consegue detalhar muito mais, né? Consegue. Por exemplo, se a gente tivesse mapeando esse conjunto de canais aqui, esse intervalo aqui onde a gente tem esses canais aqui que estão recortando a bacia, a gente consegue ver bastante ele, bastante, né? Então seria interessante, na medida que a gente está interpretando, né, esse determinado conjunto aqui do nosso cubo, e utilizando o atributo, tanto de para ver mais horizonte, como para ver falha também, né? Entendi. Perfeito. Então é mais interessante ir colocando tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez assim, e fazendo fazendo tudo junto, né? Aqui dá até para ver um pouco bem a falha aqui também, né? Tem uma estrutural aqui que a gente consegue ver um pouco melhor. Além de aplicar atributo na seção, né? Tanto inline, crossline, como os slices, a gente também pode aplicar atributo em cima em cima de superfícies que a gente já criou. Deixa eu ver. Não. Então, se vocês salvaram o projeto que a gente fez ontem, né? Dessa superfície que a gente criou, a gente pode aplicar atributos aqui em cima também, né? Então, vamos lá na superfície que a gente cria. Vamos em Edge. Vamos em atributos aqui. Vamos ver a similaridade aqui em cima dessa. Vamos aplicar o atributo de similaridade aqui em cima dessa superfície. E na medida que vocês forem trabalhando, né, no projeto de vocês, vocês podem ir utilizando outros atributos também, né? Mas se vocês olharem lá no Edit Attribute, tem uma série de atributos que a gente pode usar. Isso vai a gosto do cliente, né? Vai conforme quais, a, quais elementos vocês querem enxergar melhor. Tomar uma água aqui, gente. Ô Vinícius, Oi. nessa grade que aparece, né, quadriculado aqui, ela tá em tempo, né? Não tem um jeito de a gente saber, tipo, em metro ou em quilômetro, eu não sei, pra gente ter uma noção de tamanho Como assim? Você fala. da sísmica, né? Não, aí você tem que.
converter ela de tempo para profundidade, né? Esse cubo que a gente está trabalhando, ele está em tempo. A gente teria que converter ele para profundidade. Aí você saberia quantos metros de profundidade vai ter em determinadas porções que você está, né? Entendi. Então aqui eu apliquei o atributo de similaridade em cima dessa superfície que a gente criou aqui. A gente pode mudar a paleta de cor, né? Essas linhas aqui retas aqui é do levantamento, igual a gente estava falando ontem, a gente pode retirar esse ruído, como se fosse um ruído, né? Através desse plugin aqui em cima. Só que aí a versão paga do OpenDetect, né, a gente não tem. E aí você vai aplicando esses atributos conforme na superfície, né, conforme os elementos que você quer enxergar, né? A similaridade vai conseguir pegar bem estrutural, como aqui é o fundo do mar, a gente não consegue ver muitas variações aqui dentro, né? Vamos aplicar o RMS aqui. Aí vou, aí para nisso é muito bom você entender melhor como é que é o sistema petrolífero, né? Como é que é o sistema petrolífero, não, como é que é o sistema deposicional dessa determinada porção que você está trabalhando. Porque aí, conforme as variações que você for tendo dentro do seu resultado, você vai conseguir enxergar algumas coisas. Por exemplo, se a gente estivesse aplicando. Como é que é o nome, gente? Agora me fugiu a cabeça. Mas fazendo uma decomposição espectral dentro de uma superfície que foi afetada por. Que tem bastante canais recortando, né? Conforme o trabalho que a gente está fazendo, a gente já consegue pegar melhor se a gente está dentro do canal, se a gente está nas bordas, se a gente está vendo os diques marginais ali, né? Então, dentro ali do atributo, a gente consegue entender melhor como é que a gente está variando dentro do sistema. Terminar de calcular. Vou ativar a similaridade aqui para não ficar pesando. Então, aqui a gente já consegue ver outras coisas aqui, né? Outros valores conforme o atributo que a gente aplicou. A gente pode mudar a paleta de cor. Porosity, não. Rainbow. Para entender esses valores mais altos aqui, a gente teria que entender melhor como é que está o sistema deposicional ali para cada intervalo de tempo, né? Então, conforme os atributos que a gente vai aplicando dentro da superfície que a gente cria, a gente consegue tirar algumas informações, né? Então, nessa primeira parte, a gente viu atributos, né? Tanto aplicar atributos na seção, seja inline, crossline, ou os slices também dá para aplicar, né? Só que se a gente for aplicar dentro das slices aqui, a gente vai demorar mais, já requer um pouco mais da máquina. Vamos salvar esse projeto. Então vamos aqui em Survey, vai em seção e Save. E aí, beleza, tá salvo, né?
Vamos criar um novo projeto aqui. Agora vamos dar uma olhadinha aqui para carregar dado de poço. Vamos aqui em criar nova área de trabalho. Vamos dar um nome para essa área de trabalho. Block Est. Aquele cubo sísmico lá da Noruega, né? Espera só um minutinho que eu vou precisar fechar meu microfone aqui. Beleza? Agora a gente vai buscar, a gente vai carregar esse cubo sísmico, né? Ele também está em tempo. Está no domínio do tempo. Vamos dar um next aqui. O computador está demorando um pouquinho para pensar. Agora a gente vai buscar esse dado lá do Afterblock. Vocês vão onde vocês salvaram ele. F3 Demo. Vamos abrir essa pasta, né, depois de descompactar ela. Vai lá em Raw Data, os dados brutos. E aí vamos carregar esse cubo sísmico aqui. Seismic Data SegWy. Da mesma forma que o dado do Parihaka que a gente abriu ontem, já está tudo automático, né? Antigamente, como eu falei ontem, a gente nem conseguiria fazer essas modificações aqui, a gente não estava habilitado, nessa versão aqui já está. Só dá um OK. Não precisa fazer nenhuma alteração. Dá um OK aqui também. Vamos selecionar. Vou mudar aqui. Output Cube, né? Offset. Execute. Vamos dar um import. Aqui tá legal. Vamos ver como é que tá. Espera terminar de carregar. Beleza, terminei de importar aqui. Vamos adicionar aqui inline. Vou dar as paletas de cor. Crossline também. Beleza, agora a gente vai começar a carregar dado de poço aqui. Vamos aqui em Survey. Vocês vão encontrar aqui Import. E aí vocês vão lá em um else, ask. E vamos selecionar esse track aqui. E vai pedir, né, para a gente carregar os nossos arquivos. Então aqui o well track file, vocês vão selecionar. Vocês vão lá na mesma pasta. F3 Demo. Cadê? Tá aqui. Vamos lá em Raw Data. E aqui nós vamos nos dados de postos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai carregar aqui é esse well track aqui. Esse arquivo TXT.
Vamos abrir. Sempre que a gente for carregar dado de poço, seja aqui no OpenDetect, ou seja no Petrel, a gente vai precisar dizer para o programa o que a gente está carregando, né? Então, como a gente não montou essa planilha aqui, isso aqui, se vocês observarem, é um arquivo TXT, a gente vai precisar examinar, né? Então, aqui nós temos um arquivo TXT com 4 colunas. E a gente vai precisar falar para o programa o que a gente está carregando, né? Então, aqui, em Format Definition, vamos definir aqui. A coluna 1 é X, aquela coluna 2 é Y, a coluna 3 é o TVD SS, em metro. A coluna 4 é o MD. Vamos dar um OK. E da onde a gente tira essas informações? Vamos abrir um perfil composto. Só um minutinho. Aquele arquivo que eu passei para vocês hoje, né? Aquele link, vocês podem abrir ele aí. Vocês descompactem. Aí vai ter uma série de dados ali dentro. E a gente vai dar uma olhadinha neles, né? Beleza. Vou abrir um perfil composto aqui. Vamos pegar esse root. Isso aqui é lá da Bacia do Amazonas. Para carregar dado de poço, né, a gente precisa levantar as informações referentes, né, ao poço que a gente está carregando, né? O que é o X, o Y, o que é o MD, o TVD, o que é isso, né? Quando a gente fala de MD, TVD, TVD-SS, RT, KB, esses valores aqui, cada um vai estar representando uma coisa, né? O RT é a mesa rotativa, né? Então você tem a plataforma. Então, onde que ele tá fazendo essa perfuração, seria o valor, o RT vai estar acima do nível do mar, né? Então, desde quando o seu poço lá foi perfurado e até lá onde que está sendo feita essa perfuração, então a gente vai ter esse valor de RT. O KB é um pouco mais calibush, né? Um pouco mais alto que o RT, que é a mesa rotativa. Quando a gente fala de TVD, a gente vai estar pegando desde o calibush até o final do poço. Enquanto o TVD SS é desde o nível do mar lá, né, desde o zero, pegando toda a coluna d'água até o final do poço também. E o MD já é outro valor, né? Vai estar pegando desde o calibush até o final do poço. Para poços direcionais, esses valores não vão ser iguais, né? Então aqui, quando a gente está observando um poço direcional aqui, nesse exemplo, o MD vai ter um valor diferente do TVD, porque o poço aqui é direcional.
Então está tendo essa mudança de ângulo, né? Enquanto se a gente estiver falando do TVDSS, vai estar abaixo do nível do mar. Então essa mesa rotativa, a gente pode pensar a distância dela da superfície do mar até a plataforma. Então a gente precisa levar essas informações aqui em consideração. Aqui nesse perfil composto que a gente está vendo, né? A gente está vendo o BAP aqui, que a gente vai estar vendo a topografia acima do nível do mar e o ME está passando o caminhão aqui na porta. A mesa rotativa é de 88 metros, né? Então vai estar 5 metros acima do BAP aqui. Para perfis compostos propostos em bacia marinha, é mais fácil pensar nisso, né? Então a gente leva em consideração aqui o valor de x e y para montar essa planilha. O que que a gente faz? Vamos abrir um Excel aqui. Ops. Excel. Então a gente pode montar essa planilha aqui, né? Na coluna 1, a gente pode deixar o valor de x, 96, 96, 930, em y. Ou na coluna 2, né? A gente pode colocar o valor de y, 36, 87, 38,5. Vamos colocar aqui 83, 88. Então a gente pode pensar dessa forma, né? À medida que a gente for descendo o perfil composto, a gente pode encontrar outras informações também, né? Para cada profundidade aqui, qual que é a formação que a gente está pegando. Então aqui 82 metros. Já tendo 5 metros de testemunha, a gente está pegando a formação ao altar do chão. Na medida que a gente for descendo aqui, a gente vai pegando outras informações, né? Já lá a 368 metros, 280, né? Já começa a aparecer soleira até o final do nosso poço, que vai estar lá embaixo. Então esse poço aqui vai ter o final 3.478, né? A gente poderia colocar aqui também. No Petrel, a gente consegue carregar vários poços de uma vez, né? Só que aqui no OpenDetect eu acho mais confortável ir carregando um poço por vez. Eu acho mais confortável aqui. As informações de profundidade total aqui, o 3.478, até quando começa, né? A gente pode colocar aqui dentro dessa planilha também. As formações de marcadores, né? As informações aqui, formação Inhamundo, eu não conheço bem essa bacia, formação Pintinga, a gente pode criar outra planilha também, vou criar isso aqui e mandar para vocês, que a gente carrega dentro do corpo da bacia do Amazonas, que a gente vai ver amanhã. Para a bacia terrestre, né, para essas bacias paleozoicas, a gente consegue se guiar bem aqui pelas formações, né, para a gente ver em qual intervalo de tempo que a gente está. Mas quando a gente está trabalhando em bacia marinha, uma bacia de Campos, por exemplo, a coisa não fica tão fácil, porque o que acontece? Vou abrir aqui, pegar aqui bacia de Campos, aqui, vamos pensar nisso. Cadê a carta estratigráfica? Vai estar aqui. Então vamos
pensar que vamos abrir ali bacia de campos mesmo. Então, pegando essas bacias marinhas, né, como bacia de campos, a gente não consegue se guiar bem pelo perfil composto com base na formação, na informação de formações, né? Porque, por exemplo, a gente pegando formação Ubatuba aqui, membro Jeribá ou Carapebus aqui está sendo depositado desde o Cretáceo, né, até os tempos atuais aqui. Então, quando a gente pega essas bacias, a gente vai vendo essas formações se intercalando, ora aparecendo esses folheiros aqui de marinho profundo, né, do membro Tamoios, ou a formação Carapebus aqui, que são os turbiditos terciários, os turbiditos do Poçal, ou pegando formações aqui de ambiente mais plataformal, membro de São Tomé, da formação Emboré. Então, essa coisa aqui vai estar se intercalando, né? Não é uma formação que vai estar restrita até um intervalo de tempo, né? Como eu falei, a formação Carapebus lá desde o Cretáceo, aqui lá tá depositando aqui desde o Turoniano até atualmente, então a gente vai vendo que esse guiar por formações e bacias marinhas, né, não é muito legal, né? Porque toda hora essas formações aqui, elas estão se interdigitando. Se vocês não conseguirem encontrar bem esses marcadores através da estratigrafia ali no perfil composto, vocês vão encontrar esse arquivo TXT aqui com o nome de AGP, né? AGP, Arquivo Geral do Poço. Vai vir, né? Vai vir tudo quando você pedir. Então, aqui no AGP, a gente vai ter uma série de informações e aqui a gente vai ter as unidades também, né? Então, aqui é altar do chão, soleira. Pode estar com o nome de formações ou, em alguns casos, a gente vai ter isso aqui segmentado em intervalo de tempo, né? Qual formação, qual profundidade a gente está cortando determinada unidade, né? Se a gente está cortando albiano, ou sanomaniano, ou toroniano, ou maastrichtiano, e assim por diante, né? Então, se alguém estiver trabalhando um dia com bacia marinha, na hora de montar a tabela dos marcadores, então abriu, se você não encontrar essas informações no perfil composto, vocês podem encontrar aqui no arquivo geral de poço, né, o AGP. Vocês podem encontrar essas esses dois tipos de arquivo. Esse empilhamento estratigráfico aí, tanto nesse PDF quanto aí no TXT, ele é descrição no momento da perfuração ou é perfilagem? Tem igual, se a gente vai estar pegando aqui porções aqui, profundidades, onde está mostrando unidades de tempo, albiano, sanomaniano, falando assim, alguns nomes que está vindo na cabeça, já é mais de descrição de testemunho, né? Porque vai precisar datar esse cara. Entendi. Então, se a gente tivesse abrindo aqui um TXT de uma bacia marinha e a gente vê esse aqui, que essa profundidade aqui seria do albiano, então já é um ponto mais confiável, né? Em verdade, é mesmo. A Amarra, né? perfilagem não vai dar essa informação de unidade de tempo. Entendi. Para a bacia marinha, a gente não vai encontrar, dificilmente a gente vai encontrar unidade de tempo no perfil composto. A gente vai encontrar no arquivo geral de poço. No perfil composto, você vai ver um monte de informação ali se interconectando, se interdigitando, né? Deposição em ambiente profundo, em ambiente raso, ou uma deposição em ambiente carbonático, mas você não tem qual o intervalo de tempo, né? Qual o tempo geológico que está passando por ali. Então vocês podem encontrar dessas duas formas. Perfeito. Para quem nunca baixou esses dados de geologia, né? Vocês podem
baixar nesse site aqui. Hoje a ANP disponibiliza os dados de bacia terrestre, né? Então, esses dados que eu passei para vocês no link ali é da bacia do Amazonas. Cadê a bacia do Amazonas? Tocamos, Solimões, Marajó. Aqui. Estamos aqui na bacia do Amazonas. E aí vai ter os dados ali que vocês podem utilizar, né? Sísmica 3D, 2D, poços. Você pode vir aqui no site do GeoNP, né? E também ver como é esse banco de dados. E ali você consegue ver melhor o que você está precisando, né? Então, no caso ali, eu mandei um cubo para vocês da bacia do Amazonas. É um cubo 3D. Ele é Porsche STM. Porsche STM. Tá bem aqui, ó. Clica aqui em cima do cara. E vocês vão ver, né? Porsche STM, pós-stack, levantamento, R0254, Rio Atumã, público, tipo de dado 3D e as informações, né? Então, se a gente for aqui nos arquivos da Bacia do Amazonas, é esse cara aqui, né? Um dado que já está em profundidade, depois a gente vai abrir ele. Ah, mas eu não quero ver dado sísmico, eu quero ver se tem poços ali em cima também, né? Então vamos ver aqui, poços públicos, poços de exploração. Vamos esperar carregar um pouquinho. E tem 4 poços em cima desses caras aí. Não mandei para vocês o perfil composto desses caras aqui, perfil composto, AGP, e alguns têm sísmica de poço também, né? Mas já que o cubo já está em profundidade, então não tem muito o que fazer, né? Aí você clica aqui em cima do poço, aí você vê o nome do poço e aí vai lá e baixa o cara, né? Vinícius, Poços, tá na categoria 3, né? Então 3, Brasa 164, o Amazonas. Aqui o cara. ô Vinícius, Oi, tá ouvindo? É Claudir aqui. Esse pode dado, falar. apesar dele estar escrito profundidade, mas está em tempo, viu? Tá em Não tá tempo? tá em tempo, não está em profundidade, não. É que eu não Tá? cheguei a abrir esse cara aqui Dá, ainda. dá uma olhada depois, ele tá em tempo, viu? Então essa informação aqui que eles deu aqui, Ele coloca a profundidade, mas na realidade o volume sísmico está em tempo. beleza. Tá? Se você verificar bem, a hora que colocar, tentar amarrar poço, qualquer coisa, vai ver que ele está em tempo. Eu pensei nisso também, porque vai estar aqui, né? Post, É, STM, né? Time, esse do page tem, time aqui, né? então, Mas de vez em quando tem essas confusões aqui dos dados ali sísmicos ali, né? Vai estar em profundidade, aí você vai ver o cara tá em tempo, na real. Vamos voltar ali no Open Detect. Então vamos examinar aqui novamente o arquivo, né? Aqui, como não foi a gente que montou, isso aqui já veio pronto. Então aqui montou uma coluna, tem não sei quantas linhas, 4 colunas, não sei quantas linhas, mas ele poderia ter colocado esse 3150 aqui em cima e ter montado um arquivo de 5 colunas e uma linha só, né? Já que é um poço totalmente vertical, né? Então 60, 65, 54, 60, 80, 126 e assim por diante, né? Já que não tem variação, já que não é um posto direcional, né? Então poderia ser um arquivo de 5 colunas com uma linha, né? Na hora que você vai montar, né? Coloca na primeira coluna X, depois Y, aqui ele colocou o TVDSS, aqui o MD,
E aqui poderia, né, numa quinta coluna, poderia colocar profundidade final. Então, sempre que chegar até vocês um arquivo de postos para você carregar e não foi você que montou, é sempre interessante você examinar e ver o que você está carregando. Aqui a gente já definiu, né? Coluna X, coluna 1X, coluna 2Y, TVD-SS, coluna 3, o MD, coluna 4. Aqui vamos carregar. Outro TXT. Vamos lá em download. Vocês vão lá na pasta do F3. Vamos lá em Surface. Ops. Raw Data, aliás. Dados de poços. Vamos abrir esse TVD-SS aqui. Ou, como é outro arquivo TXT e não foi a gente que montou, a gente sempre examina, né? Então, aqui vai estar carregando informação de profundidade e informação de tempo ali do checkshot. Onde que a gente encontra esse cara do checkshot, né? Vocês vão abrir. Em alguns casos, a gente pode ter a informação do checkshot num arquivo TXT. Nesse caso aqui, a gente tem a profundidade e o tempo de chegada dessa onda, né? Vamos ver se tem aqui no perfil composto. Eu acho que tem. Se não tiver no TXT, onde que a gente pode encontrar? Nesse caso aqui não tem nesse perfil composto. Deixa eu ver outro. Tem outro que tem aqui. Ah, aqui. Se vocês não encontrarem no arquivo TXT, como esse aqui que eu acabei de abrir aqui com vocês, tem a medida e tem um checkshot, né? Como é que funciona? A gente faz a perfuração do poço e aí posiciona a ferramenta uma determinada profundidade de interesse, né? E lá nos perfis a gente dá um tiro e na medida que essa onda vai se propagando pelo substrato, ela vai chegar com um determinado tempo onde que a ferramenta está posicionada, né? Só que aqui a gente vai ter informação de tempo simples, né? Agora, olhando no perfil composto, essa informação de checkshot a gente pode encontrar ela abaixo das informações aqui do perfil composto. A gente vai estar vendo litologia, os perfis geofísicos, né? Então aqui a gente pode encontrar a profundidade e o tempo de chegada dessa onda, né? Só que vai estar no tempo simples aqui. A gente precisa transformar isso para tempo duplo, como a gente está carregando. Vai estar correlacionando essa informação do checkshot com a sísmica, então a gente precisa pegar esse número aqui e multiplicar ele por 2. Então a gente precisaria criar outra planilha, né? Estava montando essa planilha simples aqui. Na hora de salvar ela, vocês salvam como TXT. Para montar uma planilha de checkshot, a gente precisa montar outra. Vou pegar aqui. 111. Eu normalmente monto essa em 3 colunas aqui. Então, pegaria esse 165.5. Vamos ver multiplicado por 2. 165.5. Multiplica por 2. Ops. Há tanto tempo que eu não monto
Mas multiplica o cara aqui por 2, né? E vocês vão ter informação de tempo duplo aqui. Então, voltando. Tem outras formas também, de outras formas como esse arquivo checkshot, ele chega, e pode chegar no VSL, só que eu nunca cheguei a ter contato com esses caras, né? Eu nunca cheguei a trabalhar com eles. Sempre que eu trabalhei com eles, eles chegaram até na minha mão, da forma no arquivo TXT, ou ali no final do perfil composto. Então, voltando aqui, né? A gente carrega, e a gente precisa falar pro programa aqui que a gente está carregando, né? Vamos lá em definir. Então, aqui na coluna 1 a gente tem o MD, e na coluna 2 nós temos o TWT, né? Então, ele já pegou aquela informação do checkshot, já multiplicou por 2, já fez tudo que tinha que fazer, né? A planilha chegou pronta na nossa mão. Esse é o arquivo checkshot, confirma. Importa. Vinícius, Oi? rapidinho. Antes de tu finalizar, eu não peguei o que tu colocou na definição de formato ali no primeiro arquivo. Aqui em cima, É, coluna 1 é X, coluna 2 é Y, a coluna 3 é o TVD-SS, a coluna 4 é o MD. Tá tudo em metro. Dá um OK. ok. Aí depois disso você vai aqui em Select. Era o arquivo well data, né? TVD-SS. TVDSS. Tá. Aí vai definir também. Confirma, né? Esse é o arquivo checkshot. Sim. Importa. Beleza. Fecha. Aí agora vocês vão lá em well e vocês vão pedir para mostrar esse cara aqui, né? Carregou só uma linha, né? A gente não carregou os perfis aqui ainda. Agora, o que vocês vão fazer, né? Vão carregar os perfis aqui. Vocês vão vir aqui, Manage Well. Ou então, vamos ver. Beleza. Tem outra forma de carregar que vai estar aqui. Mas pode vir aqui mesmo. Manage Well. Vamos ativar, vamos importar os LAS aqui. Então já joga a gente lá automaticamente os arquivos RAW aqui, né? Vamos pegar esse cara. E aqui são os arquivos LAS que a gente tem, esse cara que a gente está carregando. Vamos colocar aqui como curva, né? Como a gente estava falando ontem, se a gente for solicitar esses arquivos de poços na NP, em caso de bacia marinha, ou se a gente baixar por conta própria aqui no site da NP, a gente vai aqui em perfil convencional, a gente não vai pegar os caras aqui, o LAS pronto, né? A gente vai estar se deparando com delis. Então, o que acontece? A gente vai ter uma série de curvas lá dentro. Só que essas curvas não vão estar... esse aqui nem tem curva. Tem curva só até determinada profundidade. A gente vai ter
Não vai estar bonitinho igual está aqui no perfil composto, né? Como o poço ele é perfurado por etapas, então cada etapa de perfuração vai ter uma etapa de levantamento diferente, né? Para cada etapa de perfuração, vai concretar o poço, né? Então, se a gente for olhar aqui do lado, vocês vão ver esse triângulo aqui, né? Que é o hot hole aqui, a sapata. Então, aqui a gente vai ter um poço com um diâmetro mais largo. E na medida que a gente for descendo aqui, né, a gente vai ver outras etapas de perfuração. Então, aqui já é uma perfuração que foi feita no tempo posterior, né? Tem outra sapata aqui embaixo, com diâmetro menor. E para cada etapa, o poço vai ficando cada vez mais estreito, né? Até que a gente vai chegar em outra sapata aqui embaixo. Então, seria uma terceira etapa de perfuração, né? Cada vez o poço ficando mais estreito. Porque para cada etapa pode ser, vai sendo em anos distintos, né? Pode ser que aquelas primeiras etapas lá onde o poço era mais largo foi feita há 5, 6 anos atrás. Então, para cada etapa de perfuração vai sendo feito levantamentos diferentes, né? Então, se a gente for abrir o delis desse poço procurando as curvas, então essa curva aqui, esse azulzinho, o que que é o azulzinho aqui? É o caliper? Não, é o raio gama. O caliper está na linha preta. Então, se a gente for lá no delis, para essa profundidade que a gente estava olhando, a gente vai ver o final dessa curva aqui num arquivo diferente, né? É como vou até desenhar aqui para vocês para ficar um pouco mais simples de entender. Então, por exemplo, estava falando para vocês de etapa de perfuração, né? Pensar que isso aqui é um raio gama. A gente vai ver um pedaço de curva, depois em outro arquivo, outro pedaço de curva, depois em outro arquivo, outro pedaço de curva aqui, né? E pode ser que tenha arquivo com curva repetida. Também pode ter arquivo com curva repetida. A gente vai estar vendo uma situação de certa forma parecida com isso aqui, né? Então tem uma curva para uma etapa de perfuração no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3. Então isso aqui que a gente vai ter no delis, né? Qual que é o problema de você pegar esse arquivo delis e abrir diretamente no delis Chulase e fazer, não ver o formato, né? Não ver como é que se essa curva realmente existe, né? Ele não te dá essa possibilidade de você montar uma curva única. Vamos tentar montar, como se fosse um exercício de montar uma curva única aqui, né? No Teclog a gente consegue fazer isso. Então a gente teria que separar esses arquivos, montar uma curva única no final. Então essa curva única aqui a gente não vai ter ela, a gente tem que montar essa curva, né? Pega cada pedaço de curva dentro do delis e transforma numa curva única. No Teclog dá para fazer, se você tiver algum problema no Teclog não conseguir montar uma curva única, no Petrel você consegue, aqui no OpenDetect eu não sei se a gente consegue fazer isso. Então, beleza. Então aqui já passou para a gente essas curvas, né? Já montou o arquivo bonitinho. Vamos dar um import. Vamos confirmar.
Peraí que eu... Curve, import, ok. Vamos ver aqui. Vamos lá em cima do post que a gente carregou, né? Vamos em display, propriedades. Beleza, já carregou. O caliper está aqui carregado, né? A gente consegue ver ele. Vocês podem mudar a espessura desse cara também. Center log, o que a gente pode ver no centro? Vamos deixar aqui, para deixar esse cara aqui para os marcadores. A gente carregou o caliper, vamos tirar o caliper aqui. Não, né? Vamos colocar o sônico desse lado da curva. Center, left, vamos colocar o densidade. Beleza? Colocou a densidade aqui. Vamos lá em Manage Wells novamente. Vamos importar um marcador para esse cara aqui. Vamos input, vamos procurar o arquivo de novo. Vocês vão aqui no arquivo de marcadores aqui, markers. Vamos abrir. A gente precisa ver novamente, né, o que a gente está carregando. É um arquivo com duas colunas. A coluna 1 com a profundidade e a coluna 2 com o nome das formações. Então, Sea Surface, MF, S11 e assim por diante. A gente pode colocar, a gente precisa definir, né, o formato que a gente está colocando. Então, aqui na coluna 1, MD, na coluna 2, o nome. Vamos confirmar. A gente pode colocar cores randômicas ou a gente pode colocar manualmente, né? Coloca randômica para não dar tanto trabalho. Confirma. Vamos. Makers. Vamos ativar os caras. Save. Os marcadores estão aqui, né? Vamos tentar colocar o nome dos caras aqui para ficar mais simples. Tamanho do nome. Vou colocar 2. Save. Não apareceu o nome ainda. Display. Não confirmei, né? Opa. Save, apply. O nome tá bem pequenininho. Vou colocar o nome um pouco maior. Save. Aí a gente já consegue ver melhor os nomes aqui. Vai conseguir ver melhor lá onde esse poço aqui, onde esse cubo aqui foi cortado, né? Tem outros poços aqui também. Vocês podem carregar eles para fixar esse passo a passo na cabeça, né? O que a gente vai carregando? Vai ter esse arquivo aqui zipado. Vocês descompactam ele. Vamos lá em track. Vou carregar esse F6 aqui. O F201 é o que a gente carregou.
Definir. Aqui já simplificou a coisa, né? Já tem duas colunas. Vamos definir. Ok. Vamos trazer track, não. Onde que tá? Tá aqui. Também não. Checkshot, old, TVD 6. Vai estar aqui em track. Vocês vão lá na pasta checkshot. Vocês vão clicar aqui em old. Vai selecionar o TVD-SS. Vamos definir. Ok. Import. Yes. Ô Vinícius, cara, não tô conseguindo importar essas informações dos poços. Você consegue compartilhar sua tela aí? Consigo. Deixa eu fechar a minha aqui. Abre a sua aí. Tá vendo aí? Tô. Tá, vem aqui, né? Daí, tá, eu já selecionei o. Não, pera aí, deixa eu ver. Vamos lá. Vou expandir a tela aqui. Volta lá. No F3 Demo, não. Isso. Você Daí, vai Raw Raw Data. Data, Raw Well. Data. E esse é o ponto LAS, não é? Não, esse você vai carregar primeiro o Well Track. Qual que é o Track? Não, volta uma pasta aí. O de baixo, o último. Esse aqui. Isso. Abrir. E agora? Vai lá em Define. Confirma, dá um OK. Agora vai em Select. Coloca o TVD-SS. Define. Isso. Dá um OK. Esse aqui deixa sim ou não? Pode deixar assim. Yes, é um arquivo checkshot. Import. Ok. OK. Dá Yes? um yes aí. Pode fechar. Dá um yes, fecha. Pode fechar essa janela. Agora você vai lá em Well. Vai em Edge. Eu já tenho um monte aqui que já tentei. Bom, Qual acho que que foi o foi esse o último? último. Acho que é esse aqui. Aí, ó. Aí, beleza. Rotaciona o cubo. Agora, você vai lá em Manage Well. Onde que tá? Você vai naquele plugin onde tem uma plataforma. No canto superior direito aqui? Vai. Pode ir pro canto lá. Tá vendo aquela setinha azul? Aham. Desce um pouco. Aí você vai ver aquele monte de Ah, plugin ali embaixo. Manage manage, Well. manage Aí. wells. Ok. Isso. Manage Well. Aí, beleza. Ativa ele, vai em Import. Agora vai carregar o laço. Select. Aí F201 LAS. Confirma. Ok. Não. Ali, ó. Name log. Coloca curve. Curva. Onde isso? Aqui Tá embaixo? vendo o name log after? Name log. Ah, aqui. Coloca curva. Dá um import. Dá um yes aí. Fecha. É isso? Não. Fecha não. Tá vendo aquela bolinha verde, vermelha e azul? Bolinha verde, vermelha e azul. Vermelha e azul. Não, não tem verde não. Bolinha vermelha e azul. Aqui nessa página. Vai descendo o mouse. Desce. Vai para direita agora. Aqui. Aí carrega os marcadores. Agora você vai lá em Import. 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 Tá ali do lado do Aqui. Export ali. Seleciona. Select. Vai carregar os marcadores agora. Markers. Isso. Define. Define, né?
confirma, avisa para o programa o que você está carregando. Pode colocar cores randômicas aí. Assine, import, dá um OK. Pode fechar essa janela. Vai em cima desse posto que você carregou. F201. Isso. Dá um display. Propriedades. E aí, em left log, aí você pode colocar o sônico. Pode colocar o Robê mesmo, tanto faz. Coloca o densidade, o Robê. Center log. Pode colocar... Height log, você pode colocar o sônico. Height log. DT. DT, pode crer. Isso. E no Makers ali, você pode colocar os marcadores mesmo. Maker size. Aí tá vendo aquele quadradinho ali embaixo? Esses aqui? O de cima. Pode ativar o de cima ali. Isso. Dá um save. Close. Aí vai ter outros postos também, né? Eles disponibilizam outros postos. Aí você pode ir carregando os outros para fixar esse procedimento na cabeça, sabe? Beleza. Vou fazer aqui. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Vamos fazer uma pausa pro café. E daqui 20 minutos a gente volta, beleza? Fechou, valeu. Fechou? Beleza. Daqui 20 minutos a gente está de volta. Ô Vinícius, na hora de importar as informações do poço ali, para importar o poço, o primeiro arquivo que a gente seleciona é o marker e o segundo é o TVDS? Não, o primeiro é o track. O track. Tá. É o track. Só vou abrir meu Open Detect aqui, eu precisei reiniciar ele. Mas vai demorar um pouquinho para ele pensar aqui. O primeiro que a gente seleciona é o track. Você quer compartilhar sua tela e me mostrando aí? Pode ser, eu vou fazer Pode o abrir. processo agora. Aham. Esse aqui é o track. Isso. Definiu, agora puxa o TVDS. Tem que ser o mesmo daí, claro. Isso, do mesmo poço. Define. Só voltar mais. Dá o nome da saída, né? Agora. Onde você tá? Deixa eu ver. Import. Importou, né? Sim, acredito que sim. Agora carrega ele lá. Acho que é esse aqui. Aí. Agora a Se gente quiser, pode carregar também o laço. Vai na plataforma. aqui? Isso. De manage. Well Manage. É o plugzinho da plataforma. Seleciona o posto, né? Import. Select. Aí você vai puxar o LAS dele. Vai estar LAS File. Carrega o cara. Curve. Curve. Import. Yes. Pode fechar essa página. Carrega os marcadores dele também. Import. Import. Select. Vai na pasta dos marcadores aí. Aí. Import. Aí. Coloca a cor randômica para você não ficar preenchendo depois. Importar. Dá um OK. Beleza, pode fechar. Agora vai em cima dele lá. E vai carregando as curvas. Vai mostrando, né? No left pode colocar o Robê. Não tem um Robê dele aí. No centro você pode colocar o DT. Não, no right. Right log. DT. Beleza, save. Poderia mostrar os marcadores também. Acho que agora eu já peguei.
Uhum. Eu Pegou tava o jeito, né? tava confundindo em quais arquivos colocar ali. Mas é o track, depois o TVDSS. isso. E depois o marker. Aí depois você vai lá, coloca o LAS, né? Pode colocar o LAS, e depois os marcadores. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ah, beleza, vamos voltar. Eu vou ter que carregar meu post de novo, que meu OpenDetect travou. Então vamos carregar o carinha rapidinho aqui. Coisa simples, import, else, ask track. Vamos lá em raw data. Raw data. Well track. Define. Tree. For. TVDSS. Para esse cara. Cadê? Raw data. Well. TVDSS. Define. Ok. Yes. Import. Ok. Ué. Well. Add. Será? Isso do left. Não. Eu não consegui salvar. Então vou ter que botar o LAS aqui dentro de novo. Vou carregar o LAS. Coisa rápida. LAS. Curve. Import. Yes. Os marcadores. Import. Select. Markers. Define. Ok. Cores randômicas. Ok. Fecha. Display. Vou mostrar. Ué? Right. Sônico. Marcadores. Vou colocar aqui 15. Save. Beleza. Tive que fazer esse procedimento de novo, né? Meu computador deu pau. Caso você tenha algum horizonte ou alguma superfície que você quer carregar, onde a gente vai? Vamos aqui em Survey, Import, Horizon, aqui mesmo, ESC Single 3D. Quem montou essa planilha aqui para a gente passou uma série de superfícies, né? Então vocês vão lá em Raw Data. Vocês podem pegar alguma superfície aqui para ver a cara dela, né? A gente tem que examinar de novo, né? São 3 colunas. Ok. Aqui. Coluna 1x, coluna Y, coluna 2y, coluna 3z. Então, ok. Nome de saída. Dá o import. Vai puxar, né, para dentro do programa superfície. Talvez você exporte alguma superfície do Petrel e quer carregar no OpenDetect, né? Então, você faz esse procedimento aqui. Yes. Vamos ver. Para ver a cara dessa superfície, vamos lá em 3D e vamos puxar ela. Aqui é a carinha dela. A superfície aqui. Vamos ver se dá para... Vamos colocar um contorno.
Não. Display, propriedades. Peso 1, 40 de step. Vamos colocar 20 aqui. Label, elevation. Vamos ver. A gente pode carregar falhas também, né? Import faults. Ask single fault. Vamos puxar falha. Quem criou essa tabela colocou apenas uma falha aqui, né? Quem criou esse banco de dados. Define, vamos dar um OK. Import. Yes, yes. Vamos ver a cara dessa falha. Fault. E a cara da falha aqui. Então você pode carregar falhas, né? Falhas, horizontes. Então, do mesmo jeito que ontem fizemos as falhas, né, os horizontes, etc., e salvamos, né, salvamos na extensão, a gente pode trazer para aí agora, né? Correto? Pode. Só que tem que ser o mesmo banco de dados, né? O objetivo da aula de amanhã é pegar esses dados lá da Bacia do Amazonas e fazer a amarração deles, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês generalidade sobre amarração sísmica poço. Por onde a gente começa, né? Vamos aqui em Survey. Vamos em Manage. Vamos selecionar Wavelets. A gente pode criar uma wavelet. A gente pode criar uma Recur, né? Para esse processo de amarração sísmica poço, a wavelet vai ser importante, né? Vamos dar um nome de saída. Wavelet. Wavelet. Aula. Vamos dar um OK. A gente criou uma wavelet generalista, né? Ou a gente pode extrair do nosso cubo sísmico também, né? Vamos posicionar essa crossline. Deixa eu desmarcar esses caras aqui para não ficar poluído. O que tá faltando? Isso. Vamos puxar. Tô na crossline. A crossline está aqui. Vamos puxar aqui o mais próximo desse posto possível. Vamos pegar aqui na inline também. 33. Opa. 336, 362. Vamos lá. E manage novamente. Vamos aqui na wavelet. A gente pode extrair do cubo sísmico, né? Então, para criar, a gente vai no íconezinho aqui, né? Create wavelet. A gente pode carregar também, né? Se a gente tiver uma wavelet já extraído de outro lugar. Ou a gente pode extrair do nosso cubo sísmico. Extrair. E vai pedir se a gente quer extrair de um dado 2D ou de um dado 3D. Vamos selecionar 3D. Selecionar o wavelet. Aqui vai estar pegando uma forma mais geral, né? A gente pode especificar a posição de onde a gente quer tirar. Extrair o wavelet. Esse cubo aqui ele foi cortado até a profundidade, até o limite de 1848 milissegundos. Vamos dar um nome. Wavelet. Stacked. Tá?
Beleza, né? A gente tem uma wavelet extraída e uma wavelet criada, né? A partir da... A gente fez um modelo aqui, uma wavelet do tipo Ricker. Normalmente esse número aqui, 25 Hz, aqui é padrão. Vamos fechar isso aqui. Agora a gente vai pegar essas informações do post que a gente carregou e vamos Manage, Analysis, Wells. Vocês vão em Análises, Well, Tile Well Seismic. Vamos pegar esse cara aqui. Vai pedir qual post que a gente vai estar usando, né? A gente tem aqueles outros 4 poços desse banco de dados, mas vamos pegar o F02 para trabalhar com ele. Então aqui a gente vai estar... Se a gente tivesse mais informações que a gente poderia colocar aqui também, né? A partir de qual cubo sísmico que a gente vai carregar, a gente poderia colocar outros cubos aqui dentro dessa survey. A gente já carregou o Robê, a gente já carregou o Sônico também. E a gente pode fazer, né, esse processo aqui de amarração, esse Tile Seismic, com o wavelet da aula ou com o wavelet extraída, né? Essa wavelet aula aqui é aquela que a gente criou lá da Ricker. A gente pode fazer desses dois aí. Vamos pegar essa wavelet extraída. A gente pode tirar daqui também, né? Ou então lá daquele processo que a gente fez anteriormente. O extract a gente também pode fazer daquela forma, né? Beleza, a gente já fez. Vamos rodar. Vamos ver como é que fica. Então aqui, Sônico, Robê. Sônico está em vermelho, Robê está em azul. Criou o perfil de impedância acústica. A gente envolve, né, com a wavelet e cria o sismograma sintético. Agora o grande... Alguém está querendo falar alguma coisa? Não, né? Agora o grande passo aqui, o grande desafio é correlacionar esse perfil sintético com o perfil sísmico aqui. A gente pode dar um zoom, dar uma olhada nesses caras, né? Vamos ver aqui. A gente pode mudar algumas coisinhas aqui. Display. Custom. A gente pode preencher. Vamos aplicar. Um grande desafio é correlacionar esses caras aqui, né? Que aí vai ficar para a aula de amanhã, onde a gente vai pegar aquele caso lá da bacia do Amazonas. Não, tem essas sementinhas aqui. Peak Mode. Vamos ver. Ops. Uhum. Ô, Vinícius, Oi? não tem como você aplicar o check shot aí? Se aplicar o check shot, ele vai estar mais ou menos amarrado.
Aham, vou tentar puxar ele para cá. Porque o checkshot, um checkshot não vai ser perfeito, mas vai estar mais ou menos correlacionado, mais próximo, né? Peraí, que tem gente querendo entrar aqui. Esse aqui já é um processo mais demorado, né? Aí essa segunda aula de hoje a gente fica por aqui nesse processo de amarração e amanhã a gente pega esse dado da bacia do Amazonas e trabalha em cima deles. O que vocês acham? Beleza. Ô, Vinícius, só não peguei como é que tu colocou, deixou colorido a sísmica da direita, hein? Você vai aqui na engrenagem, aí em variável aqui, ó. Aham. Ah, tá. Você vai em Tem. Seismic. Beleza, beleza. Aí você pode mudar a paleta de cor, sabe? Vamos ver como é que fica. Aí a gente está preparando os dados de lá da Bacia do Amazonas, lá junto com a Adno, né? Aí amanhã a gente já pega a Bacia do Amazonas e já trabalha em cima delas aí. É o Claudio que está trabalhando ali na Bacia do Amazonas? Não, eu já trabalhei lá um tempo atrás, eu já trabalhei alguma coisa lá esse 3D. Eu trabalhei muito na conversão tempo-profundidade, seria a Uhum. criação da. Mas na época que eu trabalhava na Petrobras, né? A conversão Uhum. tempo-profundidade. Mas eu tenho até eu vou ver, eu acho que como agora o dado não é mais da Petrobras, tá? É dado aberto, talvez eu tenha uma apresentação que mostra toda a complicação desse 3D, certo? Uhum. Depois a gente poderia até discutir. É um negócio assim é um dado que a gente não pode entregar, mas para visualizar não teria problema, tá? Como é um dado Uhum. agora é aberto, não tem só essas informações que foram feitas lá na Petrobras, mas é um negócio que acho que não tem problema de mostrar, né? Por causa disso, tá? Eu tenho as apresentações de um colega que trabalhou muito tempo lá e esse 3D ele é bem complicado, porque tem muitas soleiras, tem especialmente soleiras, entendeu? Uhum. A discordância do terciário ao paleozoico ela é muito bem marcada. Às vezes ela não é só marcada pela soleira, mas é marcada pela contraste de sedimentos, né? Tá? Eu tenho aqui, depois eu entro em contato offline contigo aí para ver se a gente poderia dar. Eu mostro para você e você, se achar que a gente deve mostrar, é interessante. Esse 3D ele tem uma espécie, eles têm um espessamento de soleira justamente na área das locações ali, que complica muito a conversão tempo-profundidade. É um negócio, é uma conversão tempo, que hoje em dia você faz os PSDM da vida, né? PSDM já é bem mais controlado. Mas quando você faz através da conversão de tempo-profundidade, usando os dados de pós, mas mesmo assim fica boa a conversão, tá? Aí depois eu entro em contato com você, eu mostro para você e a gente analisa se vale a pena ou não. Tranquilo, então. Tá bom? Então, amanhã, às 13h30, a gente se reúne na 1h30 da tarde. Aí os dados lá da Bacia do Amazonas eu passei para vocês, né? Fica faltando só os dados lá que a gente vai passar mais tarde. Ok, perfeito. Você Perfeito. Então, vai,
você vai somar esses, porque como você falou, o DELIS ele é feito em partes, né? Isso. Você vai automaticamente, você vai somar esse laço ou não? Vamos. Vai, né? Uhum. Depois dá para você fazer uma apresentaçãozinha, como você faz isso no Teclog, O Teclog eu não tenho aqui, né? né? A Eu gente sei, tá- mas como você vai fazer essa soma dos três? Normalmente ele é dividido em três Três corridas, né? perfis, né? Três perfis, né? Uhum. Depois, se der para você mostrar como você vai fazer Criar essa curva única, né? essa curva única. Tá? Porque quando a gente trabalhava lá na Petrobras, tinha um programa que você jogava ali e já vinha tudo montadinho. Qual Entendeu? programa que era? É o Sigel. Tá? Já viu falar no Sigel? Não. É um programa exclusivo da Petrobras. Todos esses perfis compostos que você está vendo aí na NP, eles são gerados dentro do Sigel. Tá? Todos os perfis compostos. Então, e lá no Sigel era a facilidade, entrava, ele já somava tudo, já vinha tudo. E uma coisa também que eu vou te dar a dica, aquele dado em tempo lá, ele não é tempo duplo, ele não é tempo simples, não, é tempo duplo, tá? Porque a Uhum. bacia em si, ela tem relativamente o tempo dela, assim, até a profundidade dos objetivos ali, ele é bem pequena, dá 1,4, 1,3 ali, é muito pequeno. Então, só presta atenção, porque se você converter, quando você jogar para tempo duplo, converter para velocidade intervalar, você vai ver que as velocidades vão ficar muito pequenas, né? Tá? Então, só numa hora, dá uma olhada na hora que você for montar o perfil ali, o arquivo, né? Eles estão em tempo duplo, tá? Para mim, está em tempo duplo, porque pela dado em tempo, realmente. É muito restrito, né? A bacia ela não é tão profunda assim nessa área. Tá? Tranquilo, então. Falou? Falou. Fechando aqui, boa tarde para todo mundo. Amanhã a gente se reúne de novo. Valeu, Vinícius. Até Valeu, mais. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo aí. Tchau, boa tarde.